vez. Não se sintam nem um pouco incomodados se vocês não estiverem entendendo. É porque a gente está numa série de estudos. Esse já é o 7º. Qualquer coisa vocês podem perguntar, falar alguma coisa, não tem problema nenhum. A gente está fazendo uma série de estudos dentro do livro de Esther que fala muito sobre o reino de Deus e sobre o mundo, o reino desse mundo. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 8. Então vamos dar uma lida. A gente vai ler o capítulo inteiro, o capítulo 8, mas também o último versículo do capítulo 7. Então, capítulo 7, verso 10 até o final do capítulo 8. Se quiser ficar livre, fica à vontade. Mais fácil, né? Acharam? Tem alguém que está sem a palavra? Tem alguém que está sem a Bíblia? A gente tem a Bíblia aí. Então vamos lá. Esther, capítulo 7, do verso 10 até o final do capítulo 8. Diz assim: Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que o tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes e das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever, e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo das províncias que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia,
para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei. O edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra bendita, maravilhosa. Te agradecer, Pai, pela grande transformação que o Senhor tem operado nas nossas vidas e por abrir o nosso entendimento, por abrir, Senhor, o nosso conhecimento para com o Senhor, para com a Tua presença e para com a Tua obra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a Tua graça, Senhor, de uma maneira especial nesta noite, nos dando realmente um entendimento e nos levando a conhecer mais de Ti. Manifesta a Tua vida, Senhor, nestas palavras. Manifesta a vida ao nosso coração. Toca a nossa vida, transforma o nosso ser para o louvor e engrandecimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Verso 10 do capítulo 7. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Isso a gente viu semana passada, que é o momento auge, né, onde Deus realiza um grande livramento, onde Deus dá uma grande vitória ao seu povo. Ali o inimigo dos judeus naquela época, Amã, né, acabara de ser enforcado na forca que ele mesmo tinha preparado para o Mordecai, para o judeu Mordecai. Aí no capítulo 8, verso 1 a 3 diz: naquele mesmo dia, naquele dia onde Deus deu aquela vitória, né, ao seu povo, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Aí olha o verso 3. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Naquele mesmo dia que Deus havia concedido a eles um grande livramento, uma grande vitória, naquele mesmo dia, diz aí a palavra, que Ester ainda queria mais uma coisa. Ester ainda procurava algo a mais. Ester ainda esperava algo a mais do Senhor. Ester precisava de algo a mais. Diz aí que naquele dia Ester falou mais perante o rei. Ester ainda, né, tinha algo a acontecer na vida de Ester. Deus tinha dado a ela uma grande vitória, um grande triunfo, mas ainda na vida de Ester tinha coisas para acontecer. Diz a palavra que ela esperava mais. Falou mais, buscou mais. Uma pequena introdução, uma pequena pergunta aqui para a gente começar uma reflexão antes de a gente continuar o estudo. Por acaso você já teve a experiência de provar algo grande da parte do Senhor, uma experiência, uma vitória do Senhor, algo que Deus realizou na sua vida? E mesmo assim ficar aquela sensação, aquele sentimento de que ainda é necessário algo a mais, de que ainda precisa de algo a mais? Por acaso você já teve uma experiência parecida com essa? De Deus fazer algo, operar algo, mas ali um sentimento, ali uma sensação de que algo a mais ainda precisa ser feito, algo a mais ainda precisa acontecer. Se você já passou por uma experiência como essa, quero te dizer que você não é o único. Ester, como muitos, também já passaram por isso. Esse texto fala sobre isso. Esse momento da história do livro de Ester fala sobre esta experiência. Eles acabavam de passar por uma grande vitória, mas ainda tinha algo a mais para acontecer. Tinha mais coisas para ser feito.
Deus precisava ainda operar muito mais coisas na vida deles. Amã, seu inimigo, tinha sido morto naquele dia, naquele mesmo dia. Mas naquele mesmo dia ainda Esther falou mais. Naquele mesmo dia ainda precisava de algo a mais. Na morte de Amã acontece realmente um triunfo, mas não era tudo, tinha ainda coisas a mais para acontecer. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Faltava algo. E eu posso te afirmar, realmente havia algo a mais a ser feito. Precisava ainda algo ser realizado na vida de Esther, na vida do povo de Deus naquele momento. Deus ainda precisava mostrar algo, fazer algo, transformar algo que estava para acontecer ou estava acontecendo na vida deles. Havia ainda, um legado terrível que Amã tinha deixado para trás, precisava ser desfeito pela graça de Deus. Amã tinha sido morto, o inimigo tinha sido morto, o Amã tinha sido enfocado, levantado, a gente sabe o que significa isso. Mas ele deixa para trás um legado de destruição e de morte que precisava ser desfeito. Havia ainda sua obra de destruição, suas pegadas sujas que ele havia deixado, precisavam ainda ser desfeitas. Precisava ainda a graça de Deus alcançar a vida de Esther, Mordecai e do seu povo, para que essas marcas, para que esse legado não viesse a destruir a sua vida. Podemos afirmar que a batalha ainda não acabou. Lembra que a gente viu isso estudo passado? Que eles passam por um momento, ali há um confronto, entre o inimigo e eles. Então, se algo ainda precisava ser feito, a gente pode afirmar, a batalha não acabou. Tem coisa ainda para ser feita. Vamos dar uma olhada. Alguém, por favor, lê para mim de novo o verso 3 ao verso 6. Falou mais Esther perante o rei, se lançou aos pés, e com lágrimas implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Bom, falou mais Esther perante o rei, se lançou aos pés do rei com lágrimas, e aí a expressão, ele implorou que revogasse, olha essa expressão, que revogasse a maldade de Amã. Amã tinha sido derrotado, Amã estava morto, tinha sido enfocado, mas ele deixou para trás uma maldade. Havia uma trama, o verso 3 diz, a trama que havia empreendido contra os judeus. Amã havia preparado, Amã havia orquestrado uma trama maldosa contra a vida dos judeus. E isso ele deixou para trás. Amã estava morto, mas tinha ainda a trama. A trama ainda estava para se cumprir. E que trama é essa? Vocês lembram disso? No capítulo 3, diz que Amã, chegou na presença do rei e disse: decrete-se que os judeus sejam mortos. Em nome do rei Assuero, então se escreveu com o anel do rei, se selou, e enviaram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez todos os judeus. Que trama era essa? Era uma lei, era um edito, era uma ordem que tinha saído diante do rei para que os judeus fossem aniquilados, para que os judeus, o povo de Deus, naquele momento, fosse destruído de uma vez por todas, diz assim o texto. Ou seja, era uma lei, a gente pode dizer,
uma lei de morte. Amã tinha deixado para trás uma lei para destruir os judeus, para aniquilar os judeus. Então Esther agora, a partir daquele momento, o que ela acontece com Esther? Ela passa a lutar agora não contra Amã, mas contra o quê? Contra a sua maldade, contra a sua trama, né, maligna, contra aquela, né, todo aquele plano orquestrado, né, por Amã para destruir o povo de Deus. Amã tinha preparado, tinha criado toda uma trama para que o povo de Deus fosse destruído. Então Esther, diz o texto, implorou que revogasse a maldade de Amã. Esther vai diante do rei, se põe aos pés do rei, ela era uma rainha, e ela se coloca aos pés do rei, e ela implora com lágrimas, diz o texto, para que aquela maldade fosse revogada, os quais foram escritas para aniquilar os judeus. Esther então está buscando reverter essa terrível condição em que ela e seu povo se encontram. Ela é judia. Esther tem uma lei decretada pelo próprio rei para aniquilar a sua vida e a vida do seu povo. Amã tinha preparado, né, uma lei para que em certo dia, em certo momento, os judeus, inclusive a rainha, fosse totalmente destruída, fosse totalmente aniquilado. Então, olha só, no verso 8 diz assim, o rei diz assim para Esther: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, selai-o como o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se pode revogar. Dá uma olhada aí. O rei diz a Esther: os decretos feitos em nome do rei e que com o anel se selam não se pode revogar. Esther vai à presença do rei pedindo para que aquela trama fosse o quê? Revogada. E o rei diz para ela: os decretos que forem selados com o anel do rei não se podem revogar. Grande é esse problema. É um problema seríssimo. Esther está diante de um grande inimigo, maior talvez do que o próprio Amã. A sua trama, a sua maldade, aquele plano orquestrado para destruir a vida do judeu, para destruir a vida do povo de Deus. Os decretos foram feitos no nome do rei e com que o seu anel se selam não se pode revogar. Aquele mal, aquela lei era irrevogável. Bom, nessa passagem aqui, nesse texto, a gente vê no capítulo 8 de Esther, né, o capítulo 8 de Esther faz uma analogia espetacular com algo tremendo, que é uma experiência comum a qualquer cristão. Qualquer cristão que entrega a sua vida, que prova de uma vitória no Senhor, da graça do Senhor, que experimenta da obra consumada da cruz, de ver o seu inimigo sendo, né, por Deus e pela sua graça, pelo seu poder, sendo ali vencido, sendo ali triunfado. Mesmo estes cristãos experimentam também deste sentimento que Esther passa ou passou, de esperar algo a mais, de ter ainda diante dele algo a mais a ser feito, e algo grande. Uma batalha ainda grande a ser traçada. Esther, como qualquer cristão verdadeiro, também passa por essa experiência. Todo e qualquer cristão, mesmo depois de experimentar a experiência da graça em Cristo, mesmo após provar o triunfo conquistado por Jesus na cruz sobre o seu inimigo, de reconhecer que Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, todo e qualquer cristão sente que ainda há algo a mais, algo ainda faltando, precisa ser feito. Tem uma trama aí que precisa ser desfeita. Tem uma trama aí que precisa ser desorquestrada. Então, todo e qualquer cristão descobre: a batalha ainda não acabou. Tem ainda um legado de morte, um decreto de morte que precisa ser desfeito. Para vocês verem o que eu estou falando, né? Que eu estou citando isso e estou relacionando isso a cristãos.
Paulo chama isso de a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 7, se você quiser me acompanhar, verso 14 ao verso 25 diz, Romanos 7, verso 14 ao verso 25. Esse texto de Esther, ele faz uma analogia tremenda com essa experiência cristã. Verso 14 ao verso 25 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Para você entender um pouco, vamos pincelar algumas coisas aqui do texto. Paulo diz assim, e ele está falando da própria experiência. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esther, no capítulo 7, declara que ela tinha sido vendida, vocês lembram disso? Como escravo. No verso 17, Paulo diz, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Para Paulo tem algo que habita nele. O quê? O pecado. E ele diz mais, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na sua natureza humana, não habita bem nenhum. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal. Olha só, com o que Paulo tem que lutar? Com o que Paulo está lutando? Com o que Paulo está guerreando? Com o mal. Com o que Esther estava lutando? Guerreando? Com o mal. Mas o mal que não quero, esse faço. Depois ele diz, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, agora olha só o que ele fala, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esther está agora no momento onde ela luta contra uma lei, contra um dito que foi escrito e que não se pode revogar. Uma lei de morte, de destruição. Paulo está diante também de uma lei. De uma lei, de um mal, de algo que ele também guerreia, né? Paulo encontra nele a lei de que o mal reside nele. Paulo, ele diz, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Outra lei, ele diz. Guerreando, faz-me prisioneiro. Veja só. É ou não é uma batalha? É ou não é uma luta? Tem ou não tem coisa para fazer? Tem ou não tem algo a mais? Paulo está diante desta lei chamada que ele nomeia como lei do pecado e da morte. O que é esta lei do pecado e da morte? É exatamente isso que a gente está falando, esta descoberta que o mal reside em nós, que o pecado habita no homem, que a natureza humana, chamada na Bíblia de carne,
sofre por um legado do inimigo que passou a ser, né, uma fonte de um grande problema, como Esther. Esta outra lei que ele chama, né, a lei do pecado, esta lei que guerreia, ele diz, e que nos faz prisioneiros. Esta lei é chamada por Paulo de Acai, ou seja, a sua natureza caída. Aí talvez você me pergunte, né? Bom, mas isso não foi uma experiência de Paulo antes de conhecer a Jesus? Eu digo para você, não. Não foi uma experiência antes de conhecer Jesus, mas foi uma experiência por conhecer a Jesus. Foi por conhecer a Jesus que Paulo então dá conta desta outra lei na sua vida. Foi após Amã ser enforcado e ser destruído que Esther dá conta de que ainda há uma lei que precisa ser revogada, precisa ser desfeita, Deus precisa ser operado. Quando conhecemos o Senhor e provamos do seu triunfo na cruz, passamos também a perceber que ainda há uma outra batalha a ser vencida. Uma batalha contra o mal que teima e reside bem perto. Vocês estão entendendo? Quando Paulo diz estas palavras, poucos minutos antes ele tinha dito e tinha declarado. Paulo disse: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte e também seremos da sua ressurreição. Fui crucificado com ele. Paulo está dizendo. Ora, já morremos com Cristo. Assim, devemos considerar-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Depois ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Bom, Paulo é categórico a afirmar: eu já morri com Cristo. Já morremos com Cristo, fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Fomos sepultados com Ele diz. Mas como que alguém que diz que já morreu com Cristo diz depois: não reine, portanto, pecado no vosso corpo mortal? Como que alguém que diz que já morreu com Cristo pode dizer logo após: não reine o pecado em vós? É a lei do pecado e da morte. Aqui está a prova, a comprovação que ele já tinha experimentado essa obra de Cristo, esse triunfo de Cristo, mas ele então, a partir daquele momento, deu conta que ainda tinha uma batalha para ser vencida na sua vida. Eis a lei do pecado e da morte. Esta difícil descoberta. Esta difícil descoberta. Bom, irmãos, fiquem tranquilos, vamos voltar para Esther, porque a história não acaba aqui. Fiquem sossegados, a história não acaba aqui. Só foi metade da analogia até agora, tá? Fiquem tranquilos. Vamos voltar lá. Volta lá em Esther. Alguém lê para mim de novo o versículo 3 ao versículo 5. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem pareceu ao rei, se eu achei favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Nestes versículos aqui tem um processo que já tinha acontecido anteriormente com Esther que está se repetindo. Você sabe me dizer que processo é esse? E o que isso significa? Tem mais coisa aí. Ela se apresenta e tem mais. O que ela faz? Ela foi O que se repete? A cruz. Se você se lembra, né, o que a gente já viu anteriormente, saberá que o que significa esses acontecimentos aqui. Ó. Esther perante o rei, diz a palavra aí, se lançou aos seus pés com lágrimas.
Depois diz aí o verso 4, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Depois ele continua, então ela se levantou e se pôs de pé. Primeiro ela se lança aos pés. Aí o rei estende o cetro. E depois ela se levanta. Ela se põe aos pés e depois ela se levanta. E lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele. Que processo é esse, gente? O que está se repetindo aqui novamente na vida de Ester? É a cruz. É a cruz em um processo contínuo. É o caminho da cruz. A gente já viu isso. É a cruz que age repetidas vezes no povo de Deus. Né? Porque diz aí o texto, né? Ela se lançou aos pés. E depois o rei estende o cetro. Então ela se levantou e se pôs aos pés. O que significa isso, gente? Morte e ressurreição. Ester passa por um processo contínuo, como qualquer cristão passa. É sempre o caminho é a cruz. É sempre pela morte e ressurreição. É sempre, esse é o caminho, não tem outro. Significa que sempre aqui a gente vê a morte e a ressurreição. Né? Que significa o tratar de Deus, né? O processo que Deus se utiliza para manifestar sua graça, seu favor, sua misericórdia, a sua vida. É por meio da cruz, é por meio da morte e da ressurreição. Por isso que Paulo fala, já morremos com Cristo, já fomos sepultados com Cristo. Porque esse é um processo contínuo na vida de todo e qualquer cristão. Agora, né, repare que após se lançar, né, aos pés do rei, o rei estende para ela o cetro, ela se levanta e aí ela diz, se eu achei favor, né? O que a gente vê aqui? A gente vê aqui esse processo de morte e ressurreição e a gente vê o favor, a graça, a superabundante graça que acompanha Ester por todo o livro. Do primeiro momento que aparece o personagem Ester nesse livro, a gente vê esse favor, que é favor atrás de favor e mais favor, é graça sobre graça sobre graça, graça sobre graça. A experiência com o caminho da cruz, a experiência com o caminho da morte e ressurreição, é sim, de fato, uma experiência com a graça abundante de Deus. A superabundante graça de Deus. É favor atrás de favor. E ela diz, se eu achei favor. Gente, é sempre pela graça. É sempre pela graça. Foi pela graça que ela enfrentou Amã. E é pela graça que ela vai enfrentar a lei do pecado e da morte. Será sempre pela graça. Vivemos pela graça. Somos salvos pela graça. Conhecemos e caminhamos pela graça. É pela graça que fazemos agora uma outra grande descoberta. Ela tinha descoberto que havia uma lei contra ela. E agora ela faz uma outra grande descoberta. Alguém lê para mim o verso 1 e o verso 2. E depois outra pessoa para mim do verso 7 ao verso 17. Até o final do capítulo. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua.
também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na contelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do êxodo em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então Esther vai diante do rei, Esther se lança aos pés do rei, implora, dizendo que se fosse revogada a lei que Amã tinha preparado contra a vida deles. Então, o verso 7, o rei diz assim a Esther: Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca. Reparem algo, naquele mesmo dia, o dia que Amã tinha sido morto, naquele dia em que Esther passa a sentir e aí achar, né, a necessidade de que tem algo a mais ainda a ser feito na vida dela, naquele mesmo dia algo a mais já havia acontecido. Naquele mesmo dia, algo a mais já tinha acontecido. O rei disse, né, naquele mesmo dia, no verso 1 e no verso 2, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Naquele dia, o povo de Deus havia conquistado algo, não somente a morte do seu inimigo. Honra também, mas naquele dia foi dado algo ao povo. Verdade. Foi dado ao seu povo algo. Já que vocês estão pensando, vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho. O que vocês acham? Autoridade, ele recebeu o anel do rei. O que mais? Naquele mesmo dia que ela se implorou, né, se colocou aos pés, implorou, naquele mesmo dia tinha sido enforcado, naquele mesmo dia foi dado algo a eles. A gente já vai falar sobre o que foi dado. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, antes de ver o que foi dado, gostaria que você prestasse atenção no fato de que aquele mesmo dia foi entregue ao povo de Deus uma resposta para um grande problema, mas Esther ainda não tinha dado conta disso. O rei não ficou a ter uma coisa com a outra, ao mesmo tempo que deu poder para dar. Ele falou, a lei que é feita pelo anel não pode ser revogada. Mas ele deu ao povo de Deus o anel para poder fazer uma lei. E ela não tinha dado conta, porque ela estava lá aos pés, implorando para que isso fosse revogado. E ele já tinha dado. Como se Deus nos desse a vitória sobre os nossos inimigos, né? Mas conquanto ainda há uma vitória, uma luta ainda constante, né, dos pecados, né? Mas nós já temos a vitória. Né? Você vai entender isso. Quer ver? Olha só. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa questão. Esther
né? Já tinha sido dado a ela e a Mordecai e ao povo, já tinha sido dado algo. A gente já vai falar sobre o que foi dado. Mas o fato aqui que eu quero que você prestasse atenção, é o seguinte: Esther ainda não tinha dado conta, ela não tinha percebido ainda que tinha sido dado algo a ela. O rei é quem chama a atenção de Esther, olha que impressionante isso, sobre algo que já aconteceu naquele mesmo dia. Ele que diz a Esther: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca. Ele já tinha dado, a expressão aqui é passado, eis que dei. Ele não falou assim, eis que vou dar. Eis que dei, naquele mesmo dia da forca, naquele mesmo dia da morte do seu inimigo, naquele mesmo dia que ela sente a necessidade de algo a mais, naquele mesmo dia já tinha acontecido algo. E o rei diz para ela: eis que dei. O rei chama a atenção de Esther para algo que já tinha acontecido. Deus precisa fazer isso com a gente muitas vezes. Ele repete, né? Às vezes Deus já realizou algo, Deus já nos conquistou. A obra de Jesus diz que sua obra já foi consumada na cruz. A sua obra já foi completa na cruz. O fato é que às vezes a gente está lutando com algo que a gente ainda não deu conta. Estão entendendo? Estão entendendo ou não estão entendendo? O rei é quem chama a atenção. Ele diz: eis que dei, ou seja, é passado, foi dado. Não vai ser dado, foi dado a ela. Ali naquele mesmo momento onde o inimigo foi levantado. Isso é muito importante, gente, pra gente, né? Repare que novamente há alguém que faz Esther voltar seus olhos para a cruz. O rei fala para ela: naquele dia, né, eis que dei a Esther a casa de Amã, a ele penduraram numa forca. Novamente o rei faz com que ela volte novamente os olhos para aquele momento onde o inimigo tinha sido levantado. O que acontece aqui? Esther está sendo despertada para uma verdade que ela não está dando conta. O fato já tinha acontecido, já tinha sido dado, mas ela precisava novamente voltar os olhos para lá, porque ela não estava prestando atenção, não estava entendendo. Não tinha enxergado. Aqui seria a hora que manifestar o... Isso, representa, exatamente. Muito bem. Perfeito. Amã, quando Amã é pendurado, né, ele representa ali o triunfo de Jesus sobre o inimigo na cruz. Tá? Então, uma analogia também. Esther, ele é cheio de analogias. Como essa questão da lei que a gente está vendo aqui. Esther, novamente, aqui, ela é levada a voltar os seus olhos para aquele momento onde o inimigo tinha sido levantado. Ou seja, que para nós a gente chama de cruz. Na palavra, esse despertamento é chamado de, sabe do quê? Sabia que isso está na Bíblia? E no Novo Testamento, sabia que isso é um processo que todos nós precisamos passar e tem um nome, sabe como chama? Renovação. Está lá em Romanos 12, vocês lembram, né? Mas é uma corda. É a corda. Despertamento, renovação, é a corda. Ela está sendo despertada. O rei fez ela voltar os olhos para lá. Eu já dei. Você que não está vendo. Eis que dei, ele disse. Estão entendendo? Por aquilo que foi feito, foi dado aquele dia, o rei então declara. Olha só, gente. Esse texto é maravilhoso. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, e que o anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem sentença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus. Aí verso 10, escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados na coldelaria do rei. Nelas o rei concedia, olha só, aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar
e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Verso 13 diz: a carta que determinava a proclamação do edito foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Olha o que acontece aqui. O rei diz a ela, né? Eu já dei. Ele fala para ela: eu já dei. E depois aí ele diz assim: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer. Aí então ordenou Mordecai. Se escreveu um edito para os judeus. Repare só. O que acontece aqui? Nesse texto, capítulo 8, aparecem duas leis aí. Aquela outra não foi revogada, certo? Não pode ser revogada. Mas agora foi dada uma outra lei. Escreveu-se então em nome do rei, e nelas o rei concedia aos judeus, essa é uma lei para os judeus, para o povo de Deus ali naquele momento, que precisava enfrentar aquela outra lei, porque aquela outra lei também era para destruir eles. Então foi dada uma outra lei para que eles se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez toda e qualquer força que viesse contra eles. A lei concebida por Amã não podia se revogar, certo? Mas por meio do favor e da graça, outra lei foi dada, outra lei foi concebida para aniquilar os efeitos daquela outra lei. O que vemos aqui é a graça se manifestando em forma de uma outra lei, de uma forma de um outro edito. Um edito, uma lei somente para o povo de Deus. E para o povo de Deus destruir e aniquilar toda e qualquer força que viesse contra eles. Para destruir os objetivos, os resultados daquela primeira outra lei, a lei da morte. Gente, eis a continuação aqui da analogia. Esse capítulo é tremendo, né? Se o edito de Amã representa a lei do pecado e da morte, o edito de Mordecai representa o quê? A lei do Espírito e da vida, criada por Deus para seu povo, aniquilar os resultados daquela outra lei. Paulo diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece aqui é algo tremendo. A gente vê em Esther aqui algo tremendo da provisão, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Paulo disse, agora já não há, agora, ele diz, o tempo é agora, a lei é agora, a ação da graça é agora, o tempo é agora. Ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão, aonde? Em Cristo Jesus. O segredo é estar em Cristo. Lugar seguro é Cristo. O nosso refúgio, a nossa fortaleza é Cristo. Aqui um parênteses. Não é igreja. Não é igreja, não é religião. É Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí ele diz, por quê? Por quê, gente? Tem um porquê disso. Por que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo?
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gente, na cruz e na obra consumada de Cristo, somos despertados para uma difícil realidade, a lei do pecado e da morte, mas também para uma extraordinária conquista. Extraordinária conquista. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Esther nos ajuda a entender esta verdade espiritual que tem sido esquecida no nosso meio, que não tem sido desfrutada no nosso meio, por outros interesses, por outros objetivos, por outras coisas que se falam por aí, que se deixam ser de lado. A verdadeira vida que está em Cristo, a vida abundante, eis que venho para que tenham vida abundante, Jesus disse. Está no caminho da cruz e que passa por esse processo de ser despertado para o conhecimento da lei do Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Em suma, né, o que é a lei do Espírito da vida? Se eu te perguntar, você sabe dizer? O que é esta lei do Espírito da vida? Sabe me responder? Em suma, podemos dizer, é a graça de Deus em forma de intercessão. Para você entender, novamente lá no versículo 1 e no versículo 2. Vamos ver agora o que foi dado. Lembra que tinha sido dado? Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã. Olha o que ele está dando. Amã tinha sido morto. E aí ele deu a Esther o quê? A casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã. Olha só. E o deu a Mordecai. O que foi dado, gente? Foi dado a casa, o que mais? O anel que estava onde? Em Amã. E mais? E Esther, presta atenção nessa expressão, pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Naquele mesmo dia, o que deu o rei Assuero? Por isso que ele fala para Esther, eis que dei a casa de Amã. Ele deu, né, a casa de Amã e tirou o rei o anel e deu a Mordecai. E pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Naquele dia, Mordecai passa a ser superintendente da casa de Amã, seu inimigo. Naquele mesmo dia, gente, naquele dia que ela sentiu que precisava algo precisava ser feito, mas já tinha sido feito. Ela precisava enxergar, ela precisava entender, ela precisava perceber, ela precisava ficar claro para ela que naquele dia isso já tinha sido dado a ela. Naquele dia, gente, Mordecai foi colocado como um superintendente da casa de Amã. O que é ser superintendente, gente? É a pessoa que tem direção superior, né, em obras ou trabalhos. É um oficial com graduação alta, né, sobre algo, com autoridade e domínio. Para quê, gente? Para controlar, né, para supervisionar sobre aquele território, sobre aquele domínio. Podemos ver aqui, gente, que toda autoridade, domínio, controle e supervisão sobre a casa de Amã, olha que interessante, passa para a mão do povo de Deus. E ela não estava sabendo. Se Amã representa, a gente viu isso tudo passado, né? Representa o espírito deste mundo, sua casa representa o quê? O mundo. Ou seja, agora, olha isso, gente, é muito importante a gente entender isso. Muito importante a gente saber disso, notar isso, né? Veja só. Lê para mim o verso 15, alguém. Para a gente fazer uma conclusão numa coisa só. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Mordecai saiu da presença do rei, diz aí,
com vestes reais, azul, celeste e branco, com grande coroa e com manto de linho fino e púrpura. Gente, o que tudo isso significa? Ele ser superintendente, ele receber o anel do rei, ele está, foi dado a casa de Amã, ele está ali na presença do rei, e ele sai com vestes azul, celeste e branco, com coroa, com linho fino. O que isso representa? O que isso significa? O que isso tipifica? Nos dava toda a autoridade. Tudo que ligasse na terra será ligado no céu. Mas não só isso, quer ver? Também. Veja, olha só, sabe o que significa aqui? Amã, ele tipifica alguém. Ele tipifica alguém que está sobre a casa de Amã. Ele tipifica Jesus como rei e sacerdote. E sua ação intercessora. O que é a lei? Eu perguntei para vocês. Do Espírito e da vida. E eu disse para vocês que é graça manifestada em uma ação intercessora. Em intercessão. Veja só, gente, que lindo isso aqui. Mordecai sai com vestes azul celestes e branco, e de linho fino e púrpura. Sabe o que isso representa? Mordecai representa aqui Jesus como sumo sacerdote. Em Êxodo, capítulo 28, Moisés escreveu sobre as vestes sacerdotais. Olha só. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam com vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Aí ele diz, as vestes, pois, farão assim, um peitoral, uma estola sacerdotal. Depois ele diz assim, tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino. Olha isso. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra esmeralda. Repara só, gente, as mesmas qualidades das vestes sacerdotais são as das vestes de Mordecai. Ou seja, Mordecai tipifica um sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote. Agora o texto diz que ele sai também com uma coroa, com uma grande coroa. Eu pergunto para você, Mordecai era rei? Mas por que ele está com coroa? Porque ele tipifica o único que é sacerdote e rei, e que está sobre a casa de Amã, com domínio, controle, autoridade, com toda a força que possa ser para aniquilar o povo de Deus. O único sacerdote e rei, Zacarias, naqueles mesmos dias de Esther, profetizou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, olha isso, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, e assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios, ele diz. Ambos os ofícios, rei e sacerdote. No reino de Deus temos um que é rei e sacerdote. O que é a lei do Espírito da vida, gente? Senão a ação graciosa da intercessão deste rei e sacerdote sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois ele disse assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam,
a Deus vivendo sempre para interceder por eles. O que é a lei do Espírito da vida, gente? É este que pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Vivendo, diz o texto, sempre para interceder por eles. É este que pode compadecer-se das nossas fraquezas, da lei do pecado e da morte. Lembra que Paulo fala sobre a lei do pecado e da morte? É o mal que habita em mim. Na minha carne não há bem algum. Mas há uma outra lei de um que vive para interceder e nos salvar completamente. E pode se compadecer das nossas fraquezas. E junto a este trono de graça podemos receber misericórdia, achar a graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é tremendo, gente. Sobre a casa de Amã, sobre o mundo e sobre a lei que há no mundo. Há um que tem todo o controle e pode se compadecer e nos salvar completamente. Completamente. A palavra é completamente, vocês estão entendendo? Salvação completa. Salvar completa. Porque ele vive, diz o texto, para interceder por nós. Hoje Deus exerce um ministério sacerdotal sobre as nossas vidas, intercedendo por nós continuamente, para nos salvar completamente. Estão entendendo o tamanho da graça? Estão entendendo a lei do Espírito da vida? A graça manifesta em lei, a graça manifesta em intercessão. Gente, esse direito já foi conquistado, já foi dado, já está consumado, é fato. Toda e qualquer força por Jesus pode ser aniquilada. Você conhece essa graça? Toda e qualquer força foi-lhe dado o direito sobre a casa de Amã. Mordecai tipifica Jesus como o sumo sacerdote que tem controle e autoridade sobre tudo, inclusive o seu legado, inclusive suas pegadas sujas. Havia coisas a mais para acontecer, mas tinha lá alguém que já estava lá preparado para fazer e pronto para interceder. Sobre isso Paulo disse, lá quando ele citava a lei, lá naqueles mesmos textos, ele disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. E ele diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus nos deu o Espírito. Eis porque a lei do Espírito da vida, porque tem um Espírito que nos foi dado e que nos intercede por nós e nos assiste em nossas fraquezas. Temos hoje, gente, o direito desta lei do Espírito da vida, diz Paulo. O Espírito nos assiste. Olha que lindo isso. E intercede por nós, segundo a vontade de Deus, que o sumo sacerdote está lá intercedendo, vive por interceder por nós. Para finalizar, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste, branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes, festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Olha isso. Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Diz a palavra aqui, quando o povo de Deus recebeu esse edito, quando o povo de Deus recebeu aquela lei, diz aí, a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Gente, que tremendo isso, que maravilhoso isso. No capítulo 2, no capítulo 3, quando Amã cria aquele edito de morte, quando a mensagem chega em Suzã, diz que a cidade fica perplexa.
tristeza, angústia, desespero, morte. Mas aqui, olha só que tremendo isso, que diferença grandiosa. Quando a lei do Espírito da vida é conhecida, o que acontece? O oposto. Chega a alegria, chega a felicidade, chega a vida, chega a honra, chega a regozijo. É poder de Deus. Você vê aqui, até as pessoas, os povos da terra se fizeram judeus. A gente vê, a gente já falamos isso várias vezes, a gente não vê o nome de Deus no livro de Esther, mas a gente vê a mão dele o tempo todo. Tem um poder agindo sobre aquele povo o tempo todo. Sua graça, sua misericórdia, seu favor. Que até aqueles que não eram se fizeram judeus. Somente em Cristo e por meio da sua intercessão desfrutamos da maravilhosa felicidade, alegria, regozijo e honra que há em Cristo Jesus. Diz a palavra: havia entre o povo do Senhor alegria, banquetes, festas. Muitos se fizeram judeus. Que poder maravilhoso! Temos um Deus agindo com poder e glória. Esta é a lei do Espírito e da vida. Este capítulo termina introduzindo aquilo que Jesus e nós chamamos de uma vida abundante. Alegria, felicidade, festa, regozijo, honra. Uma vida de regozijo no poder e na presença de Deus, no próprio Senhor, em Cristo Jesus. No próximo estudo veremos como a gente vai, como usufruir dessa lei. Como tomar posse dela, como desfrutar dela, como viver nesta plenitude, como experimentar desse regozijo, desta alegria. Vamos ver como experimentar e tomar posse disso com gosto. Eu espero que você não perca. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta verdade da tua palavra, te agradeço, Pai, pela tua obra consumada em Cristo Jesus, te agradeço pela salvação completa que há em Cristo Jesus, te agradeço, Pai, por esta intercessão sobre as nossas vidas, pelo Espírito que intercede por nós sobremaneira, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua vontade, para o teu querer com a nossa vida, para com o teu livramento, para com a tua grande e extraordinária graça sobre as nossas vidas. Obrigado por esta palavra, Senhor, obrigado por esta verdade, que os nossos olhos, como os de Esther, se despertem para isto, se abram para esta verdade, entendam esta verdade, Senhor. Venhamos desfrutar desta verdade, venhamos a conhecer esta vida que há em Ti, venhamos a conhecer, Senhor, realmente isto que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu socorro, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado, Pai, por ouvir e entender a Tua palavra e conhecer a Tua graça e conhecer a Tua obra. Senhor, eu oro pela vida de cada um aqui presente, intercedo pela vida de cada um e que eles venham a entender, Senhor, esta palavra, entender a Sua vontade para com a vida deles, entender a Tua obra na vida deles, mas e mais, não só entender, venham a desfrutar desta vida, desta alegria, deste regozijo que somente há em Cristo Jesus. A vida que há em Cristo Jesus. Eu oro pela vida deles, ó Pai, para que também haja esta salvação completa, esta obra completa, e que o Senhor complete esta boa obra na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, oramos e agradecemos. Se você quiser orar, fique à vontade.